Agora faltam 3 minutos para 6 da tarde. Você está com imagens de novo ao vivo do Globocop. Está vendo esse carro? Nós já mostramos esse carro 1 hora atrás. Estava no meio dessa enchente e ele continua praticamente do mesmo. Você está vendo a comparação aí, ó. Direita, 1 hora atrás. Estava inclusive com o limpador de para-brisas acionado. E a imagem da esquerda é ao vivo. Você está vendo que a água está demorando para baixar, gente. Isso significa que o trânsito continua muito complicado em Santo André. Isso aí é o bairro Santa Catarina, que fica próximo à prefeitura de Santo André. A Avenida dos Estados ficou completamente alagada por causa do transbordamento do rio. Agora já está até melhor, mas as ruas ao lado aí ainda estão cobertas de água. E você vê o trânsito aí, está muito complicado. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o prefeito de Santo André para ter mais detalhes da situação na cidade nesse momento. Foi a cidade certamente mais atingida nessa tarde por causa do temporal. Vamos conversar com o Jean Vitor Dias, que ele está lá na linha 10 Turquesa, que está parado até agora, né, Jean? Boa tarde. Ele tá com um sinal de internet que está um pouco variando um pouquinho, mas dá para a gente ver e entender. Diga lá, Jean. Tá bem difícil, Bruno. Inclusive nessa parte, porque o sinal de celular para todo mundo aqui tá muito complicado. O trem continua parado por aqui, a gente vê o pessoal aqui esperando para ir sentido Rio Grande da Serra. É um tempo muito grande para o pessoal ficar em pé. O pessoal fica aqui por 3 horas esperando. As escadas, na verdade, aqui estão tomadas de passageiros. As plataformas também. É trem parado deste lado, é trem parado do outro lado. Lembrando, então, que aqui o serviço 710, que é a junção da linha 7 Rubi com a linha 10 Turquesa, só está operando dali da região de Jundiaí até aqui a estação São Caetano do Sul. Então, quem precisa ir para Mauá, quem precisa ir para Ribeirão Pires, quem precisa ir para Santo André, quem precisa ir para Rio Grande da Serra, não tem opção de transporte público neste momento. Além dos trens estarem parados desde as 14 horas e 50 minutos devido a alagamentos nos trilhos, os ônibus do Paese que foram acionados não estão circulando. A informação que a gente tem é que seriam 30 ônibus, mas eles não têm como sair, como fazer esse trajeto, porque ainda tem vias interditadas ao longo do caminho. Então o pessoal fica aqui esperando, não tem nenhuma solução, não tem nenhuma perspectiva. Eu vou até falar aqui com a Beatriz rapidamente. Me conta, para onde você vai? Qual a situação que você está enfrentando hoje? Eu estou indo para Rio Grande da Serra e minha filha está lá, saiu da creche até agora, não consegui buscar ela. E ela está lá com uma amiga e ela está com fome, eu preciso chegar em casa urgente. Obrigado, muito obrigado. Essa situação por enquanto, Burnier, seguimos acompanhando. Jean, você vê a quantidade de problemas, né, que essa inundação toda vai gerando em cascata, né? É muito problema. O Giba Bergamin, nosso colega, está a caminho aí de Santo André, está tentando chegar no ABC, né? Tentando. Ele está desde as 4 da tarde dentro do carro tentando chegar. Onde é que você está agora, Giba? Exatamente, Bruninho. São 2 horas e meia, mais até, de trânsito. O Jean mostrou o pessoal sofrendo lá no trem, mas quem está no trânsito aqui na Avenida Lions, que faz a conexão de São Bernardo com Santo André, está precisando de muita paciência. O trânsito está muito pesado. Agora está andando um pouquinho, vocês estão vendo nas imagens do Rossini, mas daqui a pouco vai travar. A gente tem uma expectativa de chegar daqui 40 minutos ao centro de Santo André e isso, claro, pode mudar. Essa é a nossa expectativa de chegar ao centro, porque é o local mais afetado, lojas alagaram por lá, os comerciantes sofreram bastante, fora o pessoal que está encarando esse perrengue gigantesco dentro da estação de trem, como o Jean mostrou. A gente veio de longe, né? A gente está 2 horas e meia no trânsito, porque a gente veio lá da região oeste da Grande São Paulo, a gente veio de Cotia, estávamos por lá, pegamos muita chuva durante todo o caminho. Essa chuva ela foi diminuindo, mas o transtorno, o impacto que ela provocou, ele é sentido até agora um sufoco para quem está se deslocando da capital paulista, de São Bernardo em direção a Santo André. Não está fácil, precisa de paciência e a gente vai chegar lá para tentar checar o tamanho do estrago ali na região central, Avenida dos Estados, Oliveira Lima, região central, Centro Comercial de Santo André. Daqui a pouquinho a gente vai tentar entrar de lá para vocês, Burnier.
Tá bom, Giba. Bom, tenha paciência aí, não tem outro jeito. Gente, a última atualização da Enel mostra que mais de 100 mil clientes estão sem energia na Grande São Paulo nesse momento. As duas piores situações são em Jandira, onde 20% da cidade está sem luz, e, claro, justamente Santo André, né? Uma das cidades mais afetadas essa tarde. Quase 25 mil usuários estão sem energia. Eu vou conversar agora ao vivo por telefone com o prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira de Souza Júnior, que gentilmente nos atende. Prefeito, boa tarde. Qual é a situação que o senhor tem neste momento aí na cidade? Boa tarde, Burnier. Uma situação, choveu muito aqui, mais de 80 milímetros em 40 minutos. A gente tinha visto uma chuva como essa talvez em 2019, em 2021, então realmente há alguns anos a cidade não tinha um volume tão grande em pouco tempo. Mas as equipes estão na rua, a nossa Defesa Civil, graças a Deus nenhuma vítima fatal. E a água agora, a chuva já deu uma trégua, estamos esperando baixar a água para as equipes de alguns locais. Já desobstruímos, já iniciamos a limpeza e a gente pede para a população, quem puder, ficar onde está, né? Então tem muito trânsito na cidade, como foi falado aí há pouco, muito lugar sem energia. Então alguns locais, algumas árvores caídas, nossas equipes já estão prontamente, rapidamente, já conseguindo aí desobstruir dos fios para voltar a energia. Então, realmente, bastante trabalho por aqui, mas a gente está muito empenhado para normalizar o quanto antes a cidade. Agora, prefeito, a gente está mostrando, enquanto o senhor estava falando, a gente está mostrando imagens impressionantes agora aí ao vivo, nós estamos mostrando do terminal, né, de Santo André, está lotado de passageiros. Não há saída, os ônibus estão passando lotados e aí tá cheio de gente ainda esperando condução. O que a prefeitura está fazendo para tentar diminuir esse sofrimento das pessoas que estão tentando voltar para casa neste momento? Em relação às empresas de ônibus municipais, a gente já colocou os ônibus reserva em operação para conseguir aí dar vazão a essas pessoas, né? Porque por um período, pelo período de chuva, o trânsito ficou um pouco caótico, então teve um acúmulo. E em relação à CPTM, aí vocês acompanharam, então a gente também está com problemas e está em contato com o governo do estado para ver como consegue retomar aí as linhas da CPTM. Então, realmente temos trabalhado para normalizar o quanto antes uma situação atípica de muita chuva em pouco tempo. Mas a equipe está empenhada, toda a Defesa Civil. Nós temos um centro de operações integradas, onde eu mostrei há pouco até na minha rede social, que a gente acompanha todos os ônibus, tem GPS, a gente sabe qual está atrasado, qual está no horário e quais as linhas que a gente consegue colocar mais ônibus. E também aqueles lugares que estão com trânsito, a gente já autorizou as empresas de ônibus fazer o desvio das linhas daquelas rotas para conseguir levar o cidadão mais perto e mais rápido para sua casa. Prefeito, mas precisa mandar muitos ônibus, porque nós estamos vendo uma quantidade impressionante, são milhares de pessoas que estão aí sem transporte, aguardando alguma alternativa para sair aí da estação Santo André. E eu vou dizer para o senhor o seguinte, só um minutinho, prefeito, só um minutinho. Nós mostramos agora há pouco que a água está demorando muito para baixar no entorno ali das ruas da Avenida dos Estados. Por que está demorando para baixar tanto essa água? É uma questão de macrodrenagem, né, Burnier? Como choveu bastante, a gente tem aí o rio Tamanduateí, que ainda não conseguiu desaguar sua água. Tem a obra importante do governo do estado de São Paulo, né, que é o Piscinão Jaboticabal. São 900 piscinas olímpicas aí que estão sendo construídas de piscinão, que entrega no final do ano, que vai melhorar muito a macrodrenagem da região. E em relação às pessoas, muitas pessoas que estão do lado de fora, você vê que aí é uma estação da CPTM. Então muitas pessoas não estão só aguardando o transporte municipal, estão aguardando aí voltar a estação da CPTM para pegar o trem aí para ir para suas casas. Mas a gente tem trabalhado bastante, estamos em conversa aí já com todos os atores envolvidos para retomar o quanto antes, Burnier. Tá bom. Prefeito, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui. Bom trabalho para o senhor e para a sua equipe aí. Bom, agora nós vamos para a Laura Cassano, que ela está a caminho de Mauá, que foi outro município muito atingido, né, lá do ABC, por essa chuva. Está conseguindo chegar aí, Laura? Onde é que você está?
Olha, Boni, a gente está tentando, viu? A gente está nesse momento no Rodoanel, já passamos por São Bernardo do Campo, Santo André, e esse daqui é o caminho, então, em direção a Mauá, que agora até que deu uma liberada. A gente já levou 1h30 até aqui, olhando aqui ainda no aplicativo. A gente está a 13 quilômetros do nosso destino e ainda faltam 26 minutos. A gente está indo mais especificamente para o Jardim Zaira, porque hoje, por volta das 2h30 da tarde, uma casa desabou por lá. Os bombeiros já estão lá no local com 3 viaturas, né? Defesa Civil Municipal disse que por conta da chuva e dos ventos fortes tem muitos pontos de alagamento em Mauá, muitas quedas de árvores, o rio Corumbé também extravasou e por enquanto nós não temos informações de vítimas. Então a gente está a caminho, no SP2 a gente traz outras informações, Burnier. Com certeza, Laura. Obrigado aí pelas informações por hora. Mãe, hora de ver como é que tá a volta para casa das principais ruas e avenidas aqui da capital, que também tem reflexo, claro. Você está vendo imagens aí da Marginal Tietê neste momento. Aqui você vê, na pista debaixo do seu vídeo aí, sentido Castelo Branco, tá fluindo bem. Do outro lado, menos, né? Tá fluindo, mas já um pouco mais complicado. Agora, imagens da Avenida Matarazzo, a esquina da Matarazzo com a Avenida Pompeia. Muito movimentado, mas está fluindo o trânsito. Tem um semáforo aí que segura aí as pessoas, os motoristas. Para fechar o nosso giro, vamos falar do Terminal Bandeira, mostrar o Terminal Bandeira no Vale do Anhangabaú. Também o trânsito está fluindo normalmente. É a região do Terminal Bandeira aí, né, gente? O Vale do Anhangabaú. Bom, vamos ver os trens. A gente tem falado dos trens, olha só, tava só Turquesa, agora já tem problema também na linha 2 Verde. Devido ao alagamento da linha 10 Turquesa da CPTM, os trens estão circulando com velocidade reduzida na linha 2 Verde. Então, veja, isto aqui já é reflexo do problema na 10 Turquesa, que continua com aquele problema todo. Aliás, o Jean Vitor Dias continua lá acompanhando o sufoco dos passageiros que estão tentando voltar para casa, né, Jean? Vamos ver se o sinal dele melhora. Pode falar, Jean. Olha, falar porque o sinal tá difícil aqui também, mas só para dizer que não tá mais passando por aqui há um bom tempo trens no sentido Brás. Inclusive, muita gente nesse momento desceu aos trilhos, tem muitos passageiros nos dando sentido. Tendo agora há pouquinho de muita gente aqui ao meu lado. Não, você está vendo que assim, ele está com dificuldade de transmitir para nós aqui, porque tem muita gente usando o celular, né? Não tem sinal de Wi-Fi lá. Então, assim, é muita gente no mesmo lugar usando o celular, o sinal fica fraco para todo mundo, inclusive para ele, para conseguir transmitir. Mas ele está mostrando a situação dificílima lá na 10 Turquesa. Gente, 3 horas já que essa estação está com problema por conta do alagamento nas vias. Então, enquanto essa água não baixar nas vias, o trem não pode circular e aí não tem jeito. E o problema é que os ônibus estão com dificuldade para chegar também, porque as ruas ao redor também estão alagadas. É claro, nós falamos com o prefeito agora há pouco, o prefeito de Santo André, ele disse que está mandando mais ônibus, tem que mandar mais ônibus, porque olha a quantidade de gente, só aumenta, gente. Tem milhares de pessoas aí esperando algum tipo de condução para voltar para casa e nesse momento estão trancadas aí, não podem sair daí, não tem como sair daí. É incrível. Vamos falar com a Fernanda Honor, que ela está na estação da CPTM, na estação Brás, aqui na capital, no centro da capital. Vamos ver como é que está a situação lá. Fernanda, diga lá, querida, boa tarde. Oi, Bonier, boa tarde para você que nos assiste. Olha só, a gente chegou há poucos minutos aqui em frente à Estação Brás. Vocês vão dar uma olhada aqui no movimento para terem uma noção. É um fluxo que a gente sabe que já é um fluxo muito grande, mas que certamente tem um impacto relacionado à linha 10 Turquesa por conta de toda essa situação em Santo André. Como a gente chegou há pouco, a gente não conseguiu entrar ainda para entender como é que tá lá por dentro. Mas o que eu conversei com o pessoal que estava aqui fora era mais sobre essa angústia de não saber como é que vai ser essa volta para casa, porque tem muita gente aqui que vai para essa região. Claro, é uma área de muita movimentação, principalmente por ser o Brás, muitos embarques por aqui. A gente vai chegando mais pertinho aqui para mostrar para vocês como é que tá ali dentro, mas também como é uma estação que tem muito fluxo para outras linhas também,
já tem uma concentração maior nesse período, que é o período de fechamento. E aí eu vou lá para dentro, Boni, a qualquer momento eu volto para trazer também mais informações em relação a esse reflexo aqui na Estação Brás também. Tá bom, Fernanda, muito obrigado, viu? Bom, nós também vamos voltar daqui a pouquinho com outras imagens, outras informações da capital, especialmente lá de Santo André, que está sofrendo uma barbaridade com o temporal de hoje. Você vai ver a cobertura completa daqui a pouco no SP2, depois de Garota do Momento. Até já.